Fala galera! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui iniciar uma colônia de cupins. Vou dar todas as dicas, onde encontrar eles, e como diferenciar o rei da rainha, e os cuidados até o nascimento dos primeiros cupins. Esses são os cupins alados. Quando saem de seus cupinzeiros com asa, são conhecidos como siriris e aleluias. Suas revoadas acontecem nos períodos chuvosos. As revoadas podem acontecer até 7 dias após as chuvas. Algumas espécies vão sair nas chuvas, outras vão esperar as chuvas passar para sair. Assim que eles caem ao solo, tiram suas asas e vão em busca de um parceiro. Nos cupins existem reis e rainhas, eles vivem para toda a vida juntos. Uma colônia de cupins pode ter centenas de rainhas para um único rei, porém pode sim haver mais de um rei. Porém, pelas minhas experiências, quando há mais de 2 reis juntos eles podem brigar. Isso não é legal para a colônia. Curiosidade, você sabia que no Brasil tem uma colônia de cupim com mais de 3.800 anos? A colônia tem cerca de 230 mil km². Na colônia existe uma casta de cupim que substituem os monarcas assim que eles morrem, fazendo com que a colônia viva por longos períodos. Reis e rainhas são praticamente idênticos de primeira vista, mas observando melhor, veremos algumas diferenças. A rainha é ligeiramente maior que o rei, e seu abdômen é mais arredondado. O rei sempre segue a rainha, tocando suas antenas em seu abdômen. Sendo assim, quando você ver esses cupins andando em fila, saiba que a rainha está guiando o rei. A rainha encontra um lugar adequado para fundar a colônia e o rei fica seguindo ela. Para iniciar uma colônia, você vai precisar de um tubo de ensaio. A fonte de umidade vai ser um algodão úmido, e você vai colocar uma folha de papel na superfície do tubo de ensaio. Isso vai servir de apoio a eles e também de alimento. Essa colônia tem 3 rainhas e 2 reis. 4 dias depois, já tem vários ovos. Esses ovos levam cerca de 2 semanas para nascer as primeiras ninfas. Esses monarcas são super protetores de seus ovos. Eles são fotofóbicos, odeiam a luz, por isso deixem sempre eles no escuro. Duas semanas depois, o nascimento das primeiras ninfas. Essas pequenas ninfas já são os cupins, porém elas ainda vão passar por até 4 estágios até se tornar um cupim, podendo durar mais 2 semanas até a fase adulta. Depois disso ela para de crescer. Seus corpos moles e frágeis não permitem que elas saiam para procurar alimento, então enquanto isso os monarcas alimentam elas. Sua alimentação está baseada em qualquer fonte de celulose. Você sabia que os cupins têm uma bactéria em seu intestino, que ajuda ele a quebrar a celulose, e assim aproveitando todos os nutrientes da madeira? Dessas ninfas vão sair soldados e operárias, são eles que vão organizar o cupinzeiro. Um mês e meio depois já temos as operárias e os soldados, ambos fazendo seu trabalho. As operárias agora vão alimentar toda a colônia, e os soldados vão proteger o cupinzeiro de quaisquer invasores. Assim está formada nossa colônia de cupins. Ao passar do tempo o abdômen da rainha irá crescer exponencialmente, podendo chegar até 20 centímetros. Uma rainha pode viver até 50 anos e botar 165 milhões de ovos em sua vida toda. As operárias vivem apenas 1 ano.